Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. A minha entrevistada de hoje será Rosângela Silva, pesquisadora e nematologista da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso, a Fundação MT. E o tema da nossa entrevista será perdas causadas por nematóide na parte aérea. Rosângela Silva, muito bom ter você aqui, um prazer enorme, muito obrigado por aceitar o meu convite. A satisfação é nossa, Divina, a gente fica muito feliz em poder compartilhar com você um pouco do nosso conhecimento sobre o assunto. Pois é, eu fico feliz também porque, de repente, nós tivemos aqui semana passada um entrevistado da Fundação MT, agora você, isso é muito bacana, isso prova que o nosso país, graças a Deus, tem melhorado, muita gente investindo em pesquisa e isso é que faz com que nós tenhamos um agronegócio cada vez mais forte, não é? Sim, a gente acredita nisso e o produtor, graças a Deus, ele está cada vez mais preocupado em deixar para a futura geração dele uma área produtiva, né? E os nematóides, então, nesse sentido, eles têm que pensar muito neles, porque uma vez que seja um problema, dificilmente ele consegue eliminar da área. Pois é, a gente já ouve falar de nematóide há tanto tempo. Eu gostaria que você trouxesse para os nossos ouvintes. Nós temos aqui todo tipo de gente que está ouvindo o programa, desde grandes produtores rurais, pesquisadores, engenheiros agrônomos, até pessoas que são simpatizantes do agronegócio. Eu gostaria que você trouxesse uma definição do que são esses nematóides e quais são os danos que eles causam às plantas. Sim, Divino, nós não temos apenas nematóides maléficos, nós também temos nematóides benéficos. Hoje a gente vai falar de nematóides fitoparasitos, né, que causam problemas. Certo. Mas tem nematóides benéficos também. Bom, os nematóides são vermes que atacam, a maioria das vezes, as raízes das plantas, mas também tem os nematóides de parte aérea, tem alguns nematóides de sementes, e eles podem sobreviver em diferentes ambientes, mas para a agricultura os principais são os que sobrevivem no solo, né? Certo. Esses nematóides, eles se alimentam ou eles sobrevivem? Eu vou entender isso ao longo da nossa conversa aqui. É da parte aérea da planta? É da parte que está por dentro da terra? Como é que é? Por exemplo, o nosso foco de hoje é o Aphelencoides baessen, né? Como é que é o nome dele? Aphelencoides baessen. Certo. O nematóide causa a soja louca 2. Ele é um nematóide, até pouco tempo, para a gente, considerado de vida livre, sem importância, no caso da soja ou algodão, sem importância para essa cultura. E ele sobrevive no solo. Na verdade, existem diversas espécies desse gênero, Aphelencoides, e no caso do que causa soja louca 2, é o Aphelencoides baessen. E, por um acaso, ele está também conseguindo subir na parte aérea. Ele, claro, os nematóides não têm perna, ele consegue movimentar por movimento serpentiforme, como se fosse de uma cobra, e conseguir chegar até a parte aérea. Ele também pode seguir dentro do parênquima da planta, até chegar na parte aérea. Certo, mas a atuação maior dele é na parte aérea ou nas raízes? No caso desse daí, a parte aérea é o problema, né? Mas a maioria dos nematóides de importância agrícola, principalmente para soja, milho e algodão, que são as principais culturas de cerrado, eles são de solo, né? Sobrevivem no solo e causam o maior problema às raízes. Certo. Que é a boca da planta. Tá, você falou de síndrome da haste verde. O que é essa síndrome da haste verde na soja e quais são as consequências dela? No caso da soja, ele
sobe até a parte aérea e ao invés da planta, ele faz com que essa planta continue verde. Ela não entra no processo natural de senescência. Ela não finaliza o ciclo como uma planta normal. Por alguma indução de substância bioquímica, ela não finaliza. Então, ela continua verde. Isso é um problema porque o produtor faz a dessecação e ela não morre, ela permanece verde. Além de permanecer verde, ela não emite, na maioria das vezes, vagens para formar os grãos, né? Forma os grãos. Ela fica uma planta que permanece na fase vegetativa sem fazer a parte reprodutiva de forma eficiente, trazendo produção para o produtor. Tá, então ela não amadurece, só resumindo então, ela não amadurece. Com isso, o produtor ele acaba perdendo, porque essa soja verde vai fazer com que ele tenha perdas na hora que ele vende, que vai fazer a entrega. E ainda ela provoca a diminuição dos grãos, das vagens, seria isso? Por exemplo. Exatamente. Por exemplo, às vezes, dependendo do período que o nematóide causou a infecção, às vezes a planta não forma nenhuma vagem, só fase vegetativa. Ela tem muita folha e não tem vagem, ou seja, é uma planta improdutiva. E numa grande extensão, por exemplo, há umas 2 safras atrás, a gente teve talhões de sapezal que perdeu 80% da produção, num talhão, porque a planta não amadureceu e não finalizou o ciclo e não produziu de forma eficiente. Então, para quem não entende muito da coisa, às vezes vai passar, olhar, tá aquela lavoura verde, bonita, cheio de folha verde, mas não tem soja ali, é isso? Não tem grãos, que é o que o produtor precisa. Não tem grão. Exatamente. Ou pouquíssimos grãos, ou os grãos mal formados, né? Existem diversas condições, depende do período que o nematóide causou a infecção na planta. Tá, porque o que é importante para o produtor é a quantidade dos grãos, o tamanho desses grãos, o peso desses grãos. É aí que ele vai ganhar, né? E se o grão fica pequeno, fica xoxo, ou não existe, quer dizer que esse produtor está perdendo, não é isso? Sim, e tem o custo, né? Por exemplo, na maioria das vezes, hoje 1 hectare de soja custa em torno de 30, 40 sacas para produzir. E se essas plantas não produzem grão, ele acaba não conseguindo pagar o custo de produção. Muitas vezes ele não vai produzir nem essas 30 ou 40, né? Pode ser que ele tenha que tirar dinheiro do bolso, não é isso? Exatamente. No caso desse produtor que perdeu 80% de um dos talhões, ele teve um prejuízo grande, né? Você está em que lugar do Mato Grosso, Rosângela? A gente fica sediado em Rondonópolis, mas nós temos diversos centros de aprendizagem e difusão no estado, né? Por exemplo, Sapezal, Nova Mutum, Rondonópolis, Primavera do Leste, onde nós fazemos os ensaios. Mas a sua base é Rondonópolis? A minha base é Rondonópolis. Cidade boa, né? Cidade boa, muito boa. Ô, Rosângela, por que a síndrome da haste verde é conhecida como soja louca? Na verdade, pelo sintoma que o nematóide causa na planta. O produtor costuma dizer que ela fica louca. Por que louca? Porque ela fica encarquilhada, ela tem uma deformação no pecíolo, em diversas partes da parte aérea da planta, e a vagem também, às vezes, não é formada, ou às vezes ela, ao invés de produzir 3 grãos, ela produz apenas 1, ou seja, muda totalmente o comportamento de desenvolvimento dela. Então, ela perde a função que seria crescer e produzir, né? Ela continua verde, continua sem produzir grãos, e para o produtor é um prejuízo, né? Perfeito. Isso pensando na soja, mas ele também pode causar isso no algodão, que além de não produzir as maçãs, ainda causa uma mancha na pluma, porque a planta verde tem o problema de, na hora da colheita do algodão, ela manchar a pluma.
Essa até seria a minha próxima dúvida, porque você lá no primeiro bloco citou outras culturas, né? Então quer dizer que essa síndrome, ela não ataca somente a soja, ela ataca outras culturas também. Sim, o Afalencoides bacillus, ele é um nematóide aqui no Mato Grosso importante, tanto para a cultura da soja quanto para o algodão. Inclusive, dependendo do ano, ele em área de sucessão, hoje uma boa parte do estado faz soja e algodão, ele ocorre na cultura da soja e continua na cultura do algodão ali no mesmo talhão. Tem alguma outra cultura que ela ataca também ou não? Sim, na literatura há relato de ataque em feijão, inclusive quando inoculado em casa de vegetação, ela pode causar problema aqui no feijão. Aqui no MT a gente ainda não conseguiu ver esse problema na cultura do feijão. E também multiplica em algumas plantas daninhas. E já foi um problema na região sul do Brasil para a cultura do arroz. Arroz? Sim, ele causa a haste branca do arroz, né? A ponta branca do arroz, na verdade. O milho não ataca, não? O milho não, na verdade é uma possibilidade de sucessão, né? Como uma planta não multiplicadora, não atacada, que pode ser uma planta para ser utilizada na sucessão para diminuir a população do nematóide ali, ou seja, um escape, né? Pois é, parece até que você está adivinhando minhas dúvidas, porque na sequência eu já ia te perguntar exatamente isso, se esse nematóide representa algum perigo na sucessão de cultura, porque se em Mato Grosso vocês fazem sucessão aí de algodão, por exemplo, após a soja, então ele pode representar um perigo nessa sucessão, né? Ou não? Sim. Só que, Divino, o problema é que o produtor não pode prever, porque ele está muito dependente das condições climáticas, né? Então, por exemplo, uma das grandes dificuldades nossas em trabalhar com esse nematóide, montar ensaios, experimentos, é que às vezes ele ocorre em um talhão, dependendo da condição climática, ele não ocorre ali na sequência. E dependendo da condição climática, ele continua para a cultura da soja e para a cultura do algodão que vem ali no talhão. Ou seja, ele é muito dependente das condições climáticas que ocorrem no decorrer da safra para que ele seja um problema maior ou menor, ou não seja um problema. Qual que é a condição climática mais favorável para esse nematóide? Quando ele foi descoberto aqui no Mato Grosso, a gente só via em áreas de lençol freático mais que alagavam, por exemplo, ou mais baixo, né? Então, assim, por exemplo, geralmente nas áreas mais de várzea ou áreas que tinha drenos, mas isso não é regra. Mas o primeiro relato foi nessas regiões. Então, em anos mais chuvosos, por exemplo, nessa safra, em algumas regiões do estado a gente já viu algum relato na soja, e na safra passada, na cultura do algodão, principalmente Rondônia, no Pará, a gente viu bastante relato desse nematóide nessas áreas de mais baixas que tinha uma umidade muito maior. Esse ano foi bom de chuva para vocês aí no Mato Grosso, né? Sim, esse ano está sendo excelente. Ocorreu o mesmo dano do que nas safras anteriores? Não ocorreu. Por quê? Porque depende muito de qual foi a frequência. A gente viu que choveu bastante, mas também teve temperatura alta, não teve tanta umidade acumulada ali de ficar a planta molhada há muito tempo. Então, a gente não teve o mesmo dano do que em anos anteriores. Mas na safra passada, por exemplo, na cultura da soja, a gente pode dizer que aqui no Mato Grosso não foi um problema tão grande como foi há 2 safras atrás. Então, depende muito da condição climática. E em Rondônia foi. Mas por que esse nematóide se tornou um problema assim tão grande? Então, o porquê que ele se tornou um problema, isso já ainda é um dos nossos alvos de pesquisa, né? A gente não sabe, porque existe 180 espécies, apenas o Afalencoides bacillus hoje é um problema para a cultura da soja e do algodão, que a gente avalia solos de diferentes regiões nativas, ou que ainda regiões que não é ainda cultivada, a gente encontra essa espécie,
Ele já estava aqui e, de repente, começou a ser um problema. A gente está com pesquisa, tentando entender melhor isso, mas hoje eu ainda não tenho essa resposta de uma forma de falar, é isso. A gente tem diversas especulações, mas o porquê que ele está causando problema a gente não sabe. De quanto tempo para cá que ele se tornou preocupante? Na cultura da soja, o primeiro relato dele foi em 2015, né? Uns 2 anos depois, ele já foi relatado também na cultura do algodão. Pois é, mas em 2015 ele já trouxe prejuízos em escala comercial ou não? Foram focos assim esporádicos? Na verdade, em 2015, quando ele foi relatado, foi porque o produtor já estava perdendo no local onde ele ocorria, né? Por exemplo, a gente tem um produtor bastante importante aqui do noroeste do estado, e na área dele ele fala que perdeu mais de 250 mil sacas de soja em função desse nematóide nessas safras aí de primeira ocorrência, 2015, 2016. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você disse mais de 250 mil sacas de soja? Exatamente. E assim, a gente diria o seguinte, ele continua perdendo nesse talhão da mesma forma? Não, esse foi um relato naquela safra. E por que ele não está perdendo mais? Ele fez muita coisa diferente? A gente está vendo que algumas cultivares de soja, claro, tem mais resistência do que outra, ele aparece com mais frequência do que outra, mas o que parece mais certo é que a condição climática naquele ano foi muito favorável a ele naquela região. Você me entende? Foi um ano que teve mais chuva, por exemplo? Que teve mais chuva, por exemplo, mais dias nublados, a planta ficou mais molhada, favoreceu ele de uma forma mais fácil, né? Menos incidência de sol. Uhum. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Bem, hoje nós estamos tentando entender os nematóides, né? Lá no início, a Rosângela já deu uma informação que, olha, tem muitos anos que eu ouço falar de nematóides, já entrevistei muita gente a respeito, mas ela falou algo que eu não sabia. Ela falou que tem nematóide do bem e nematóide do mal. Hoje nós estamos falando de um nematóide do mal, que é um tal de... Olha o nome dele, gente, Aphelencoides besseyi. É isso mesmo, Rosângela? Assim que fala? Sim. É o Aphelencoides besseyi, é um nematóide da parte aérea, diferente da maioria dos de importância para a cultura da soja, né, que são nematóides de solo. Já é outra coisa que eu não sabia. Eu achava que todo nematóide ficava ali na parte radicular da planta. Eu não sabia que tinha atuação aérea, mas vivendo e aprendendo a cada dia, né? Me conta, como é que esse Aphelencoides besseyi age? Ele, na verdade, ele atua modificando o desenvolvimento da planta. Por exemplo, ele dá várias estiletadas no meristema apical, ela faz com que a planta mude o desenvolvimento dela. A princípio, à primeira vista que a gente olha a planta, parece que ela teve um afito de 2,4-D, de um herbicida, né? Mas não, foi apenas o ataque do nematóide. Isso olhando a folha e o desenvolvimento apical dela. Olhando as vagens, ela não forma grão, ela fica toda deformada, ou seja, ele muda completamente o desenvolvimento da planta na cultura da soja. E no algodão, também, ao invés de formar maçã, fica uma planta, a gente diz que parece um buquê, de tanto ramo e nada de maçã. Então muda completamente. E ele pode sobreviver muito tempo. Por exemplo, em sementes de gramíneas, por exemplo, na semente da braquiária, a braquiária não é hospedeira, mas ele pode ficar em anidrobiose, um processo dele de sobrevivência, na semente da braquiária, por diversos anos. Por diversos anos, você diz? Não seria anos ou meses? Por diversos anos. Meu Deus do céu. E, inclusive, nós somos os maiores exportadores de sementes de braquiária, né? E para
sair essa semente do Brasil para outros países, hoje exige que essa semente seja feito o teste para ausência de Afalencoides best, que é um nematóide para alguns países que não existe, né? Então a gente tem, para mandar a semente, tem que atestar essa sanidade dela para ausência desse nematóide. Bom, nós sabemos que uma planta ela tem várias fases vegetativas. A partir de qual fase esses sintomas são mais visíveis na soja? Na verdade, a gente começa a visualizar mesmo quando ela começa a entrar na fase reprodutiva, quando parece que ela vai gastando mais energia para a formação de grãos, de vagens, né? É nessa fase que a gente começa a visualizar melhor o sintoma. Não significa que ele não estivesse ali anterior, mas o que a gente consegue perceber mesmo o sintoma no campo, o produtor começa a reclamar, é na fase reprodutiva, quando ela começa a não formar grão, quando ela começa as folhas, nessa fase reprodutiva, fiquem em forma encarquilhadas, né? Então, aí que a gente começa a perceber com mais facilidade. Não significa que se a gente fizer uma análise lá no vegetativo, ele não esteja, mas certo. A gente consegue visualizar melhor no reprodutivo. Bom, eu e você estamos em estados diferentes, mas estamos na mesma região do país. Estamos aqui na região centro-oeste, que é uma região muito importante para o agronegócio brasileiro. Em quais regiões do país essa síndrome está mais presente? Olha, aqui no Mato Grosso, né, na região Goiás, eu não lembro de ter ouvido falar ainda desse nematóide, mas aqui no Mato Grosso ele é comum. Rondônia, né, região norte, por exemplo, Pará, a gente tem diversos relatos de produtores reclamando desse nematóide, já causando uma perda bastante significativa. E até na Colômbia, a gente tem alguns produtores que têm áreas lá e estão também começando a reclamar desse nematóide. Pois é, por que você acha que tem no Mato Grosso e não tem aqui em Goiás, que está do lado? Então, a gente precisa investigar melhor o que aqui no Mato Grosso tem de diferente que ele passou a ser um problema. Que se a gente começar a entender isso melhor, ou até tem alguns pesquisadores do Paraná, São Paulo, tentando entender o que ele causa na planta, o que ele injeta na planta para causar problema. Por exemplo, a maioria dos nematóides que causam problemas nas plantas, ou ele destrói a célula, né, e vai causando galerias dentro da raiz, por exemplo, ou ele forma uma célula de alimentação para ele e fica ali de forma sedentária. No caso desse daí, não. A gente não entende o que ele injeta na planta para causar aquele distúrbio e fazer com que ela não forme mais vagem e continue verde. Então, esse é um processo que a gente ainda tem que pesquisar mais para entender. É possível o produtor evitar a ocorrência desse nematóide? O que a gente está recomendando, por exemplo, quanto menos ele deixar a área descoberta, por exemplo, menos massa no sistema de produção, que evite respingo de solo. Antes o produtor pensava o seguinte, existiam alguns que fizeram várias vezes isso, fizeram gradagem da área para tentar destruir todos os restos de cultura, porque esse nematóide, naturalmente, ele se alimenta de fungo na natureza, né? Por exemplo, ele sobrevive na natureza se alimentando de fungo, que a gente chama de que é um nematóide fungívoro, mas ele também pode se alimentar na planta. Então, fitoparasita e se alimenta de fungo também, micófago. Então, alguns produtores gradearam a área, tiraram toda a massa, tentando evitar o problema. Mas o que aconteceu? Ele não destruiu toda a matéria orgânica ali do solo. E aí o nematóide continuou se alimentando e como respingava da parte aérea com muito mais facilidade, às vezes a área dele posteriormente ficou bem pior do que estava antes. Então, entendi. A falha que ele escolhe, o sistema que ele escolhe, a sucessão que ele escolhe ali é extremamente importante. Conhecer quais são as plantas hospedeiras, quais são as plantas de cobertura que dá maior condição para ele. Por exemplo, soja-milho é uma sucessão interessante. Bom, então ele tem que ter uma preocupação com o manejo e com as boas práticas agronômicas, é isso? Exatamente. Tem produtos registrados para o controle desse nematóide?
Olha, registrado ainda não. Existem diversos testes, a gente está trabalhando, existem diversas instituições trabalhando com esse problema, tentando entender, testando diversos produtos, mas é uma dificuldade. Por quê? Por exemplo, é um nematóide que tem um ciclo de vida curto. A cada 12 dias ele consegue completar o ciclo de vida dele. A maioria dos nematóides, fitoparasitas, consegue completar o ciclo de 25 a 30 dias. Esse não. A cada 12 dias ele completa um ciclo. Então, tem uma nova geração sendo formada. Então, vamos considerar a cultura do algodão, que fica aí, às vezes, até 180 dias, mais ou menos, isso na área. Quantas vezes nós teríamos que aplicar na parte aérea para minimizar o problema? Então, assim, a solução química pode ser um problema, pode ser uma opção. Na verdade, assim, a gente pode ter uma ajuda da parte química, né, um produto que pudesse, na fase reprodutiva, diminuir a infecção do nematóide, mas a gente precisa entender quantas vezes ela precisaria ser aplicada para que esse problema fosse minimizado. Ou uma solução biológica, que aplicasse uma bactéria ou um fungo no solo que pudesse predar esse nematóide e diminuir a população dele. Só que a gente tem que lembrar que ele é um nematóide de vida livre, que ocorre naturalmente. Então, eu acredito que o conjunto de ferramentas será a solução. A ferramenta genética, por exemplo, uma planta de soja que tivesse mais resistência para diminuir o problema, agregada a uma parte química, né, uma solução química que ajudasse aquela planta a se defender melhor, ou até mesmo um produto que induzisse a planta a se tornar resistente, um indutor de resistência, né? Uhum. Eu acho que seria uma opção bastante interessante. Rosângela, nosso tempo acabou. Muito obrigado. Foi excelente, bate-papo, delicioso. Adorei falar com você. Muitas informações importantes. Foi um prazer receber você aqui. Volte mais vezes. A satisfação foi nossa, Divina. Vocês podem contar com a Fundação. A gente está aberto. Se vocês quiserem conversar mais sobre o assunto, ou algum produtor que tiver alguma dúvida e quiser conversar sobre o assunto, a gente está sempre aberto à discussão. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.